Bom, gente, a gente vai saber agora como um atleta deve se comportar em um campeonato. Quais são as regras, o que ele deve... quem é a autoridade máxima, a gente sabe que é o juiz, como é que ele deve se comportar? Vamos ver. Jogos de futsal amadores são de muito lazer para quem é atleta e gosta do esporte. A partir disto, campeonatos são realizados. E para que os jogos ocorram bem, é preciso que os jogadores colaborem com um bom comportamento. Para chegar neste ponto, o conhecimento das regras são fundamentais. A modalidade futsal, vocês veem que aqui a gente tem o ginásio Netão, que tem uma quadra mais reduzida, tem o ginásio do Colégio Estadual de Sumé e outras quadras no município que tem as dimensões, todas elas diferenciadas, nunca na mesma dimensão. Mas, independentemente da confusão, como você me perguntou, existem as regras e é onde a gente, árbitro, procura aplicar a regra, que a regra não muda. A regra ela é aplicada numa quadra do Netão, que tem um espaço menor, propício a mais faltas, a mais contato físico, como também na quadra do colégio. Então, onde a gente orienta aos dirigentes, aos donos de equipe, treinadores, para orientar também sobre o regulamento a esses atletas e sobre a regra, porque quando o atleta vem para a quadra instruído, sabendo da regra, dificilmente a gente tem problema, nós árbitros, porque a cada sinal que a gente dá na partida ou falta marcada, ele já sabe que ele cometeu uma infração, dificilmente ele reclama, já se coloca no seu lugar devido que quando é uma falta, por exemplo, falta próximo ao gol, tem uma barreira, a gente vai medir a distância da barreira. Então o atleta, quando ele tem todo esse conhecimento de regra, ele não reclama, ele não dá trabalho, como a gente diz, a arbitragem, e procura questionar o menos possível, porque ele sabe o que é que está acontecendo. Mas o grande problema é quando os atletas não têm o conhecimento nem da regra, nem do regulamento, e não é passado para eles. Então ele acha que está fazendo a coisa certa. E às vezes ele está infringindo alguma regra do jogo, uma falta uma falta que ele faz no atleta, ou um lance que ele comete alguma infração, e às vezes, infelizmente, ele não sabe. Então, assim, só se gera confusão quando o atleta não sabe, ou a equipe inteira não sabe, porque a gente sabe que, às vezes, o dirigente ele não tem tempo de passar, ou não passa para aqueles atletas, né? Mas aí eu já quero deixar um alerta para os dirigentes, que o futsal do Sumé tem crescido muito, né? Tem equipes aí se reforçando com jogadores campeões de Copa Cariri. Então, eu acho que o tumulto e pressão na arbitragem de uma maneira que se às vezes é feito, não aqui em Sumé, a gente tem muitos jogadores educados, muitos jogadores que jogam, vêm para jogar futsal realmente, mas ele acaba até prejudicando a equipe, porque eu faço a pergunta ao dirigente e ao atleta, quem é a empresa séria que vai querer na sua logomarca um jogo transmitido ou gravado ou com ginásio lotado, associar a sua logomarca a uma confusão, a uma equipe que só vive brigando com a arbitragem, a uma equipe que vive brigando entre eles também, né? O que os torcedores, coordenadores da competição, muitos dirigentes e atletas menos querem são confusões dentro das quatro linhas. Porém, uma vez ou outra isto acontece. Mas orientações é o que não falta. No regulamento tem uma cláusula no regulamento que quando a CTV pegar ou qualquer torcedor, atleta tiver curiosidade, tem lá a tentativa de agressão ou agressão, ela elimina o jogador e ele pode ser punido da forma que eu falei, judicialmente. Como também a gente quer deixar claro que todo atleta inscrito, ele está inscrito na competição. Por exemplo, hoje tem a primeira rodada e você antes está inscrito no time do São Paulo, por exemplo. Aí você está na arquibancada, xingando a arbitragem, ameaçando, atrapalhando o jogo ou até outro atleta. Você pode ser punido, porque você deixa de, quando um campeonato começa, quando você se inscreve, você deixa de ser torcedor comum para ser jogador até a competição acabar, independentemente se o campeonato, você sair na competição hoje ou não. Então pouca gente sabe disso. E às vezes tem punições que o departamento de esporte dá e o pessoal sem conhecimento fica chiando, mas você é atleta inscrito. Você não pode, de maneira alguma, o jogo está aqui acontecendo, só porque você joga amanhã, você está na arquibancada, partir com agressividade para cima da arbitragem, seja física, seja de palavras. Você pode ser punido dentro da lei, que existe a lei do esporte para isso, existe a lei comum, e a gente espera que nunca aconteceu o Sumé, que não aconteça. Porque, como eu já falei,
o atleta ele pode ser punido seriamente com isso. Até já vi casos em outras cidades de atleta perder o emprego, de o árbitro ter que fazer um boletim de ocorrência, o cara ser julgado, condenado e perder o emprego, quer dizer, por um simples lazer, mas um lazer que é de forma séria, é de forma organizada. Nós árbitros se preparamos, prefeitura se prepara para dar o melhor, equipes se preparam para dar seu melhor, escalando os melhores jogadores e jogando da melhor forma. Atos antidesportivos não são bem-vindos no esporte, né? Embora aconteça mesmo, né? Às vezes até numa pelada você se estressa com um companheiro de jogo e tudo mais. Agora, o estresse ele tem um limite, né? Quando parte para agressão física, acho que isso no contexto geral da vida. Partiu para agressão física, você perde totalmente a razão, né? Se rebelou ali de forma física, você já perde totalmente a sua razão e aí já não dá mais certo, né? Então é bom GD Farma, produtos de qualidades, perfumaria e um atendimento humanizado. Localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé. Siga o nosso Instagram, @GD Farma.